Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 10. Diz assim o texto sagrado: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos ao Pai querido que a Tua palavra ela venha se tornar verdade em nossos corações. Que o que nós temos do Senhor revelado aqui em Tua palavra possa mudar as nossas vidas. Eu suplico que Tu me usa como instrumento Teu para edificar a Tua igreja. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós entendemos que o propósito de Deus para nossas vidas, após a nossa conversão, depois de nós termos um conhecimento verdadeiro acerca de Jesus Cristo e nos convertermos a Ele, o propósito de Deus vem a ser o nosso crescimento espiritual, rumo à nossa maturidade cristã. Esse processo de maturidade ou de crescimento espiritual também nós podemos chamar de santificação. Agora, antes de falarmos sobre maturidade, sobre essa questão de santificação, é bom nós entendermos o que não é a maturidade cristã. Pois bem, maturidade cristã não é o conhecimento intelectual acerca da Bíblia. O fato de você decorar versículos bíblicos, o fato de você conhecer vários textos das Bíblias, as histórias bíblicas, isso não caracteriza que você tem uma maturidade cristã. A Bíblia nos fala, quando Jesus ele foi tentado, que Satanás recitou para ele a Bíblia. Então, o conhecimento teórico das Escrituras Sagradas não leva alguém à maturidade. Maturidade cristã também não está ligado à quantidade de anos de conversão. Pessoas estão na igreja já fazem anos e, não obstante, ainda são crianças espirituais. São pessoas que não têm um comportamento cristão adequado. São pessoas que não dão bom testemunho, não obstante já terem vários anos de conversão. A maturidade cristã também não está ligada aos dons que alguém possa ter. Um exemplo muito claro está na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. No entanto, era uma igreja mundana, que havia divisões entre eles tinham problema quanto à questão da ceia, que as pessoas iam para se banquetear, eles tinham problemas de relacionamento entre eles, que colocavam essas demandas diante de juízes, não diante de irmãos cristãos. Enfim, era uma igreja que não tinha um bom testemunho, não obstante estar com todos os dons entre elas. Uma outra questão é que a maturidade cristã também não está ligada aos talentos que uma pessoa possa ter. O talento de poder tocar instrumentos, o talento de poder cantar em um coral, ou mesmo fazer especiais, ou dirigir os cânticos na igreja, também não está ligado à sua oratória ou à sua administração. Esses talentos nós podemos ver em pessoas não cristãs. Então, não está ligado à questão da maturidade espiritual, esses talentos. A maturidade cristã na Bíblia, ela está ligado ao quanto os valores cristãos você vive, ao quanto você tem o caráter de Cristo, o quanto você se deixou ser trabalhado por Deus a ponto de você viver a palavra de Deus. Você não tem somente o conhecimento teórico, mas você pratica as Escrituras Sagradas. O quanto você se deixou ser transformado e mortificou o seu eu, e agora você passa a ter um comportamento respaldado nas Escrituras Sagradas. Daí você pode ver a sua maturidade cristã, o quanto você vive a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou,
para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse foi o motivo de Deus ter nos escolhido, predestinado, para nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, semelhante a Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz: e vos revistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que nos assemelhemos a Jesus Cristo e cheguemos a ser igual a Ele no seu caráter, na sua moral, na sua integridade, nos deixando ser trabalhado por Deus, mortificando nossa carne e nos assemelhando a Cristo. Então, amadurecer é ser mais parecido com Jesus. Para que isso ocorra, tem que haver uma intervenção sobrenatural de Deus em sua vida. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é o Espírito do Senhor, é uma obra divina que faz com que nós sejamos transformados por Ele. Filipenses, capítulo 2, o verso 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. É Deus que coloca em nossos corações o desejo para que nós venhamos cumprir a sua palavra. Agora, não obstante ser uma obra divina, tem que também ocorrer uma operação humana. É você que tem que se deixar ser trabalhado. É você que tem que se santificar. É você que tem que se esforçar batalhando pela fé. Gálatas, capítulo 5, verso 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, é uma obra divina, mas também uma obra humana. Você se deixa ser trabalhado por Deus, mas você também se esforça para querer se santificar rumo à maturidade. Nesse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, Paulo ele fala sobre esse assunto, sobre a maturidade cristã. Vejamos, então. Em primeiro lugar, eu tenho que matar o meu eu para que eu tenha a maturidade. Olha o que diz logo no começo do versículo: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Então sou eu que tenho que mortificar o meu eu. Sou eu que tenho que inibir os desejos da minha carne. Sou eu que tenho que contrariar o desejo da minha carne, mortificando-a, renunciando o desejo da carne, o desejo mundano, a vontade da carne. Essa atitude de mortificação tem que ser um esforço pessoal. Nós não podemos esperar que Deus ele haja se eu não me propor a querer mortificar o desejo da minha carne, a renunciar à minha vontade, renunciar o meu eu. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 31 diz: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lucas, capítulo 14, verso 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz não se refere a um peso que você tem, uma dificuldade que você está passando. Cruz, ele é sinônimo de morte. Então, quando Jesus ele fala, qualquer que não levar a sua cruz é qualquer que não levar a sua morte. Diz respeito à mortificação dos teus desejos, da sua vontade, do seu eu pecaminoso. E qualquer que não levar a sua cruz, não mortificar a sua vontade e não vier após mim,
não pode ser discípulo de Jesus. Lucas 14, verso 33 diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, se você quer ter a maturidade, você tem que matar o seu eu. O verso, ele inicia dizendo: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Em segundo lugar, Cristo tem que viver em você. Não basta você renunciar, no sentido que essas pessoas que entram no mosteiro e renuncia o mundo, renuncia qualquer prática relacionada ao que eles chamam de mundana, mas não se deixa ser mudado na prática com a vida de Cristo. Mas aqui o que Paulo lhe mostra é que nós temos que mortificar o nosso eu, mas em contrapartida colocarmos valores cristãos. Olha o que ele diz: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então Cristo tem que passar a viver em nós. Nós temos que nos assemelhar a Jesus. Nós temos que tirar o negativo, mas temos que colocar o positivo. Nós temos que tirar os comportamentos que diz respeito ao velho homem, ao Adão, e passar a ter um comportamento que qualifica-nos de acordo com a vida de Jesus. O seu comportamento tem que mudar, você tem que passar a ter valores cristãos. Gálatas, capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você tem que ter comportamentos que se assemelham ao comportamento de Jesus em sua vida. João Batista, ele diz, capítulo 3, o verso 30 do Evangelho de João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto é o mesmo que obediência à palavra de Deus. Nós temos que passar a obedecer a Bíblia. Nós temos que passar a nos comportar de acordo com as diretrizes das Escrituras Sagradas, a deixar que os valores cristãos passem a ser os nossos valores. Você tem que ter um comportamento segundo a palavra de Deus. Isso caracteriza quanto à maturidade. Em terceiro lugar, esse versículo também nos mostra que para alcançarmos a maturidade, tem que ser uma obra contínua em todo o tempo e lugar. Olha o que o texto ele continua dizendo: trazendo sempre por toda a parte. Ou seja, não é algo único. Não importa o que você fez o ano passado, não importa o que você fez semana passada, não importa o que você fez ontem. Se ontem você teve um comportamento cristão, mas hoje você já não o tem, isso te descaracteriza. Essa mortificação da carne, ela tem que ser contínua. Esse propósito seu de deixar que Cristo vive em sua vida tem que ser contínuo. Você tem que entender isso para o resto da sua vida e trazendo sempre e por toda parte esse seu estilo de vida semelhante ao de Jesus, trazendo sempre e por toda parte esse objetivo de mortificar o seu eu, mortificar o seu ego, renunciar os desejos da sua carne. Tem que ser sempre, tem que ser contínuo e tem que ser em toda parte e em todo lugar. Tem que ser sempre. Na sua faculdade, na sua casa, no seu lazer, onde quer que você esteja, você tem que buscar mortificar a sua carne e passar a ter um comportamento semelhante ao de Jesus, respaldado então na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não basta nós sermos cristãos, então somente aqui no contexto de igreja. Nós temos que ser cristãos
em toda a maneira de viver, nos seus relacionamentos de amizade, no seu relacionamento de trabalho, no seu momento de lazer, aonde quer que você esteja, em todo o tempo. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que em todo momento, que em qualquer lugar, que sempre, continuamente, você possa mortificar a sua carne e demonstrar o caráter de Cristo. É dessa forma, então, que nós estamos buscando a maturidade em nossa vida. E que Deus nos ajude. Para concluirmos, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 2 ao 4, que diz: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos o outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Qualquer outro tipo de Evangelho, que seja o Evangelho da graça barata, o Evangelho fácil, que mostra que, na verdade, nós não precisamos de mortificar a carne, e não precisamos de viver de acordo com a palavra de Deus. É algo que estará enganando a sua vida e corrompendo o seu sentido. O evangelho verdadeiro é esse, que mostra a necessidade de renúncia e nos assemelharmos a Cristo. E que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Pai querido que essas verdades que nós aprendemos, ela possa ser escrita em nossos corações e que o Senhor nos ajude a nós nos santificarmos, nos consagrarmos, buscar a maturidade cristã, renunciando o nosso eu e nos assemelhando a Cristo. Senhor, que seja uma vivência contínua em todo lugar. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.